Você já reparou que quando você visita o Japão, você nunca vê moradores de rua? Você nunca vê favelas, barracos, gente pedindo dinheiro na rua? Tudo é limpo, organizado, parece perfeito. Parece que a pobreza simplesmente não existe lá. Mas a verdade é bem diferente do que parece. O Japão tem sim pessoas pobres. Milhares delas, na verdade. Só que elas são invisíveis. O governo criou um sistema tão eficiente de esconder a pobreza que a maioria das pessoas nem percebe que ela existe. Hoje eu vou me aprofundar mais e te mostrar um lado do Japão que eles não querem que você veja. Moradores de rua sendo empurrados para periferias distantes, idosos de 80 anos trabalhando até o fim da vida porque não tem dinheiro para sobreviver, pessoas vivendo em apartamentos de 3 metros quadrados sem ter nem onde se deitar direito. E você vai descobrir como que o Japão consegue fazer tudo isso desaparecer da vista de todo mundo. Meu nome é Simon, esse daqui é o Rota Asiática, e seja bem-vindo ao lado invisível do Japão. Bom, mas por que a gente tem essa impressão de que o Japão não tem pobreza? Quando você visita o país, você geralmente vai para Tóquio, visita Shibuya, Shinjuku, Harajuku, você vai ver os templos em Kyoto, vai comer alguma coisa diferente em Osaka, e tudo que você vê é perfeição. Ruas impecáveis, tudo funcionando perfeitamente, muita tecnologia para todo lado. Você não vê mendigos, você não vê favelas, você raramente vê lixo nas ruas. Nada que indique que exista pobreza naquele lugar. E daí você volta pensando, nossa, o Japão realmente é outro mundo. Eles resolveram todos os problemas sociais. Mas a verdade é que o que você viu é o que eles querem que você veja. O país é mestre em criar essa imagem. O governo, a sociedade, todo mundo trabalha para manter essa visão que as pessoas têm. Porque para o Japão, a reputação internacional é muito importante. Eles precisam ser vistos como o país mais organizado, mais limpo, mais avançado do mundo. E admitir que existe pobreza e problemas sociais seria admitir que existe falhas no sistema. E isso daqui não é aceitável. Agora, vamos para os números reais. Cerca de 15% da população japonesa vive abaixo da linha da pobreza. Isso é quase 20 milhões de pessoas. 1 em cada 6 pessoas do Japão é pobre. Mas você nunca viu essas pessoas, né? Porque geralmente elas são removidas da sua vista. E eu vou te mostrar como que isso funciona. Antes de continuar o vídeo, eu queria te mostrar uma coisa bem legal que eu descobri nas minhas navegadas pela internet. Você já deve ter visto aqueles vídeos de pessoas provando doces bem diferentes da Ásia, chiclete, salgadinho coreano que você não sabe o sabor, e sempre bate aquela curiosidade, né? Só que na maioria das cidades isso daqui simplesmente não existe. Não dá pra você encontrar isso em Antagorda, no Rio Grande do Sul, ou em Palhano, no Ceará. Pelo menos não era tão fácil até agora. Eu descobri que você consegue pedir tudo isso pela internet e receber em casa, tudo muito bem embalado. E o melhor, com um custo-benefício muito bom. O nome disso é Superbox Ásia, que é uma caixa de surpresa onde você recebe 30 produtos aleatórios de uma lista bem grande de variedades. Você tem refrigerantes asiáticos, salgadinhos de sabores bem diferentes, doces, mini pudins, biscoitos da sorte, panqueca asiática e muito mais. Tudo isso importado direitinho, com procedência garantida, e o mais legal é que eles não te entregam só uma caixa, eles te entregam a experiência de você provar um monte de coisas novas sem precisar comprar um monte desse produto. E olha só, comprando os produtos que vão estar aparecendo aqui na sua tela e na descrição do vídeo, você vai estar ajudando muito aqui o canal. Eu recebo uma comissão pelas vendas e você não precisa pagar nada mais por isso. E mesmo que você não queira comprar nada agora, só de clicar no produto aqui embaixo você já vai estar ajudando muito aqui o meu trabalho e me incentivando a trazer mais vídeos como esse. Então clica aqui no produto, dá uma olhada lá na página se interessa a você e bora pro vídeo. Uma pergunta que todo mundo deveria fazer é, se tem tanta gente pobre no Japão, onde que estão os moradores de rua, por exemplo? Existem operações de limpeza urbana, onde a polícia e funcionários da prefeitura tiram moradores de rua das áreas centrais e turísticas. Antes das Olimpíadas de Tóquio em 2020, isso daqui começou a acontecer com muito mais frequência. O governo não queria que os turistas do mundo inteiro vissem moradores de rua, então eles fizeram operações massivas. Removeram centenas de pessoas que viviam em parques, estações de trem, debaixo de pontes. E para onde essas pessoas foram? Para lugares onde ninguém vê. Debaixo de pontes em bairros afastados, túneis abandonados
parques de periferias que turistas nunca visitam. Inclusive, tem 2 bairros no Japão que são praticamente guetos, mas que ninguém fala muito sobre. O primeiro deles é Sanya, em Tóquio. É um bairro de trabalhadores temporários e moradores de rua. Ele é cheio de hotéis baratos, onde as pessoas vivem em quartos bem pequenos e bem apertados. As ruas são sujas, tem muito alcoolismo pra lá e pra cá, muita gente desesperada também. É um lugar muito complicado, mas você não vai ouvir falar dele em guias turísticos. O governo prefere fingir que ele não existe. E o segundo dele é Kamagasaki, em Osaka. Esse daqui talvez seja até pior. É a maior concentração de moradores de rua no Japão inteiro. Trabalhadores diaristas que ganham uma miséria, você tem vários apartamentos lotados. É basicamente uma favela, mas do jeito japonês. Não tem barracos de madeira como no Brasil, mas tem miséria e pobreza do mesmo jeito. E ainda tem um fenômeno que a gente fala bastante aqui, que é sobre as pessoas que vivem em locais abertos 24 horas por dia, como os cybercafés, por exemplo. Eles alugam ali uma pernoite, uma cabine minúscula, e como eles não têm um endereço fixo, eles não conseguem um emprego formal geralmente. Então ficam presas nesse ciclo, trabalham em bicos, ganham um pouco de dinheiro, gastam tudo isso no cybercafé e no dia seguinte começam tudo de novo. E ainda tem outro fator importante também. Na cultura japonesa, ser pobre é extremamente vergonhoso. Então os próprios moradores de rua se escondem. Você não vai ver eles na rua durante o dia, geralmente. E eles só saem quando as ruas estão vazias em alguns lugares. Durante os dias, eles ficam escondidos em lugares onde ninguém passa. E a sociedade ignora completamente isso. As pessoas passam por um morador de rua e desviam o olhar. Fingem que ele não existe. Porque reconhecer a existência dessa pessoa seria admitir que o Japão tem problemas sérios, e isso ninguém quer fazer. Agora tem uma coisa importante que você precisa entender. A pobreza no Japão ela é diferente da pobreza em outros países. E é exatamente por isso que ela é tão invisível. Quando você pensa em pobreza, geralmente você imagina favela, barraco de madeira, criança descalça na rua, né? Mas no Japão isso não funciona assim. Os pobres japoneses não parecem pobres aos olhos de um estrangeiro. Eles continuam vestidos de forma limpa e organizada, porque a vergonha cultural é tão forte que mesmo sem dinheiro eles fazem questão de manter as aparências. Tudo é muito discreto, é muito escondido e silencioso. A pobreza acontece atrás de portas fechadas, em apartamentos minúsculos, em lugares que você geralmente não vai ver. E isso daqui é muito perigoso, porque quando a pobreza é invisível, ninguém fala sobre ela. Ninguém pressiona o governo para resolver. É como se esse problema não existisse. Pedir ajuda é uma coisa considerada muito humilhante. Muitas pessoas preferem literalmente morrer de fome do que pedir esmola na rua. Admitir um fracasso público é muito pior do que você ter que passar fome. Tem famílias inteiras vivendo em quase miséria sem contar para ninguém. Vizinhos, amigos, ninguém sabe. Outro fenômeno que acontece bastante também é dos trabalhadores pobres. Eles chamam isso em inglês de working poor. São pessoas que trabalham às vezes em 2, 3 empregos e ainda assim não conseguem pagar as contas, não conseguem sair da pobreza, não conseguem pagar um aluguel decente, vivem no limite o tempo inteiro. O Japão tem milhões de empregos temporários que pagam bem mal. Você trabalha o dia inteiro, se mata de trabalhar e no fim do mês o salário não cobre nem o básico. Mas você está empregado, então você não aparece nas estatísticas de pobreza e desemprego. Só que no fundo, a realidade é que essa pessoa está sobrevivendo com um macarrão instantâneo, morando num apartamento minúsculo que é um quadrado, sem condições de vida realmente dignas. Mas como ela tem um emprego, ela acaba se tornando invisível. E quando a gente fala de pobreza no Japão, a gente não pode ignorar o que está acontecendo com os idosos. Isso daqui é uma das coisas mais tristes que eu já vi, inclusive. O Japão tem um problema muito grande com pessoas mais velhas pobres. O sistema de aposentadoria lá é completamente insuficiente. Muitos idosos recebem pensões que não cobrem nem o aluguel, então eles são forçados a trabalhar. E eu não tô falando de trabalhar até os 65 anos, 70 anos. Eu tô falando de gente com 80 ou até 85 anos que ainda tá trabalhando. Porque se eles não trabalharem, eles não comem. Tem velhinho de 80 anos trabalhando em construção civil, idosos que trabalham em fábricas, em turnos noturnos, limpando banheiro, vendendo jornal na madrugada. É uma coisa bem triste de ver. Mas é a realidade. E o final dessas pessoas geralmente é bem triste também. Eu já fiz vídeos inteiros aqui sobre esse assunto. Eu vou estar deixando aqui na sua tela também pra você ver depois. Dá uma conferida lá. Em alguns casos, o governo cria empregos que são praticamente inúteis,
Eu não sei se você já reparou que no Japão tem gente fazendo trabalhos que não fazem muito sentido. Tem gente parada em cruzamento apontando para onde os carros devem ir, sendo que você já tem sinal de trânsito, já tem placa, já tem tudo ali indicando. Mas tem um cara lá com uma bandeirinha, apontando o óbvio, né? Para que ele tenha um emprego no papel. Tem seguranças vigiando lugares que não precisam de segurança nenhuma. Há sensoristas em prédios onde os elevadores têm botões e qualquer um consegue apertar. Pessoas limpando ruas que já estão limpas. Não é porque o Japão é super organizado. É porque o governo precisa dar alguma coisa para essas pessoas fazerem. E pelo menos no papel aquela pessoa está empregada. O que importa são os números oficiais. A taxa de desemprego do Japão é muito baixa. A verdade é que tem milhões de pessoas subempregadas, trabalhando em empregos temporários. Mas como tecnicamente elas estão empregadas, elas não aparecem como problema. E a pobreza continua invisível. Mas como que o Japão consegue fazer tudo isso? Como é que um país inteiro consegue esconder milhões de pobres? Isso é resultado de uma série de sistemas e decisões. É algo que parece que foi construído ao longo de décadas. Primeiro, eles removem os pobres das áreas mais visíveis. Só que o governo não oferece tantos programas sociais efetivos. Existe uma ajuda governamental no papel, mas a burocracia é bem grande. E também tem a questão das pessoas não procurarem ajuda, porque pedir ajuda nessa cultura é uma coisa muito ruim na cabeça das pessoas. É motivo de vergonha. Muita gente considera as pessoas que estão em situação de rua como fracassadas, como pessoas que falharam consigo mesmo. A autossuficiência é uma coisa muito cultural do Japão. Em outros países, no Brasil, nas Filipinas, na Índia, essa questão é muito mais explícita, você vê as pessoas na rua. Aqui não, aqui a coisa é muito mais escondida, muito mais estrutural. São coisas que aconteceram ao longo dos anos. É mais fácil de você ignorar. E a real é que eu sei que nem todo mundo nega essa realidade, mas quando você conversa com muitos nativos, principalmente pessoas que são muito patriotas, nacionalistas do seu próprio país, que gostam muito do seu próprio país, elas tendem a negar essa realidade. Elas tendem a dizer que não existe nada disso, é tudo falso, mesmo que você mostre evidências disso. São muitas pessoas na Coreia, na China, no Japão, em vários países. Eu acredito que qualquer país tenha isso, na real. Elas tendem a dizer que não, que no país delas tudo é perfeito, nada disso é verdade, e acabam ignorando todas essas coisas. É uma situação bem complicada. Mas o que você acha de tudo isso? Comenta aqui embaixo a sua opinião. Você acha que isso é mais papel do Estado ou a sociedade também tem um papel muito importante nisso? Vamos continuar discutindo aqui esse tema. Eu não quero com esse vídeo dizer que o governo do Japão é o antagonista e que o Japão está contra as pessoas de rua. Eu acho que é uma situação bem mais complexa do que isso. Não é como se eles estivessem conspirando contra os moradores de rua. Eu acredito que isso é resultado de uma cultura que enxerga isso de forma ruim. E resultado de muitos anos também de isolamento, entre outras coisas também. Vamos continuar discutindo aqui nos comentários. Muito obrigado por assistir até aqui e a gente se vê no próximo vídeo.